Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas, não me conhece, seja muito bem-vinda, tá? E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade do canal. Então, às terças e sextas-feiras, aqui no canal eu posto aulas de papis, tá? São passo a passos de peças, geralmente peças fáceis de fazer. Eu dou sempre opção de materiais, né? E às quinta-feira é a dica de costura, tá? Hoje é uma sexta-feira e a peça que eu tô trazendo para vocês é esse barrado aqui, ó. É esse barrado de pano de prato, tá? Ele é muito bonitinho, gracioso, um jeito diferente de fazer. Ele aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse babado aqui, ó, que é a própria nega maluca, tá? E o barradinho dele em chita, aí parece que ela tá de vestidinho. Muito bonitinho. Os meus panos de prato, eu faço sempre o barrado secundário, que vem com um elozinho para pendurar, tá? Espero que vocês gostem da aula. Foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Pano de prato, gente, vende o ano inteiro. E a gente tem que estar sempre mostrando novidade para nossos clientes, né? As nossas amigas compradoras. Um beijo no coração de todas. Vamos costurar. Então, para fazer esse nosso pano de prato, nós vamos precisar do tecido do pano de prato, é claro. Se vocês costumam comprar o pano de prato de vocês já pronto na sacaria, só faltando colocar o barrado, aí vocês vão fazer o quê? Nesse caso, vocês vão cortar a bainha, porque geralmente eles vêm com bainha nas 4 laterais. Vocês vão cortar a bainha de onde vocês vão colocar o barrado. Porque se ficar a bainha, o barrado vai ficar muito grosso. Aí não fica legal, tá? O acabamento não fica legal. Eu, no caso, eu compro o tecido de pano de prato. E esse tecido, gente, ele é vendido em qualquer loja de tecido. Ele geralmente vem com 70 centímetros de largura. Você comprando 1 metro, dá para você cortar e fazer 2 panos de prato de 50 por 70. Eu faço bainha nas laterais maiores e deixo as 2 laterais que eu vou colocar o barrado, tá? Quem me acompanha sabe, eu coloco o barrado nas 2 laterais. Eu coloco um barrado menor com um elozinho para dona de casa pendurar num ganchinho, num preguinho, e faço um outro barrado maior, mais bonito, mais vistoso, que eu chamo barrado principal, tá? Tá, vamos agora ao barrado secundário. O barrado secundário, eu corto um tecido, deixa eu botar o nosso pano de prato em cima para vocês verem. Tá vendo aqui? Eu corto um tecido que na largura ele vai ter 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Então, na lateral vai sobrar 1,5 centímetros para cada lado, para fazer o acabamento. Ele vai ter 3 centímetros a mais, assim, e no assim, ele tem 6 centímetros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das laterais dele, vou dobrar, ó, dobrar meio centímetro e vincar nela toda, porque isso vai ajudar ao acabamento, tá? Vou dobrar o meio aqui e dar um pique. A mesma coisa eu vou fazer
com esse tecido aqui, o de pano de prato. Aqui vocês podem ver que tem uma auréola, tá vendo? Que essa auréola aqui tem todos os tecidos, é o que não deixa o tecido desfiar. Eu vou cortar ela, mas não vou cortar ela toda não, vou deixar só uma pontinha dela. Aqui, ó, eu nunca corto a auréola toda não, tá? Porque a auréola é que sela o tecido. Agora, se deixar ela inteira, o que acontece? Ela acaba aparecendo do outro lado, aí não é legal também. Você vai colocar, você vai dobrar o seu tecido de pano de prata ao meio e dar um piquezinho aqui no meio também. Você vai pegar o seu tecido secundário, barradinho, e você vai botar aqui, ó, pique com pique. O tecido do pano de prato com o avesso para cima, o tecido do barrado também com o avesso para cima, tá? Ó. E pique com pique. Que assim você tá centralizando o seu tecido. E alfineta desse jeitinho aqui, tá? Antes de costurar aqui, nós temos que preparar o elo que vai pendurar para pendurar o pano de prato. Você vai cortar um pedaço de tecido, deixa eu botar aqui que aí fica melhor de vocês visualizarem. Um pedaço de tecido com 6 centímetros assim e 14 assim, tá? Você vai dobrar ele igual viés. A pontinha para dentro, outra pontinha para dentro, aí depois vai juntar essas duas pontinhas, ó. Ele vai ficar assim, uma tirazinha. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar aqui, ó. Fazer uma costura aqui. E depois nós vamos dobrar ele, só depois de costurado, tá, gente? Dobrar ele e colocar ele aqui, ó. Desse ladinho aqui. Tem gente que gosta de botar o elozinho no meio, do outro lado. Eu sempre coloco aqui, a minha esquerda, tá? Que depois, quando virar pra frente, ele vai ficar à direita. Eu deixo sempre uma pontinha aqui aparecendo para eu ter certeza que ele foi costurado realmente. Alfineta. E nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura aqui, ó, de um pezinho de máquina. Com retrocesso no início, retrocesso no final. Aí agora nós vamos preparar o nosso barrado, nosso barradinho principal. Para o nosso barrado principal, eu vou fazer com essa chita aqui, ó. Tá? A chita é um tecido ótimo. Algumas pessoas perguntam, a chita não desbota, Glácia? Não, gente, a chita não desbota. A chita, ela tem, como qualquer tecido de algodão, ela tem um nível de encolhimento. Cada tecido tem o seu. Então, quando você comprar a sua chita, o seu tricoline, o seu tecido, você deixa de molho por 2 horas na água limpa, deixa secar na sombra, depois passa ele direitinho e ele está preparado para ser utilizado. Que se porventura soltar a tinta, você vai ver nessa hora, tá? Então é isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai cortar um tecido, ó, com 3 centímetros a mais também, que é a largura do seu pano de prato. Então, eu não vou dar essa medida aqui, porque vai depender da largura do seu pano de prato, tá? Você vai medir o seu pano de prato e acrescentar 3 centímetros. Fica 1,5 de cada lado para o acabamento. E ele no assim, ó. Ele no assim, ele vai ter 20 centímetros, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse tecido e você vai dobrar ele aqui. Frente com frente. Ó. Dobrou frente com frente, você vai alfinetar e passar uma costura aqui, ó, de um pé de máquina. Desse jeitinho aqui que vai ficar, ó, tá? Nós vamos cortar
essa parte aqui, ó, pra na hora de virar ficar direitinho, tá? Não ficar muito acúmulo de tecido. Ele foi costurado assim, né? A frente do nosso tecido, do pano de prato, agora tá pra cima. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar pra cá esse nosso tecido. Vamos puxar pra cá e, ó, virar aqui, tá? Isso vai ajudar no acabamento, tá, gente? Ó, nós vamos virar assim e vamos passar desse jeitinho aqui, assentando bem a própria costura, né? Essa ponta aqui, ó, ela já tá virada e vincada, que nós fizemos, né? Então, nós vamos fazer isso aqui. Aí, o que acontece? O nosso tecido, ó, já fica direitinho na posição, sem aquela briga pra ficar a ponta certinha, tá vendo? Aí, é só você ir rebatendo a costura com o ferro. Jeitinho aqui, tá? Facinho, mais fácil que isso. Aqui, nesse acabamento lateral, o que que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar ele assim, ó, tá? Dobra bem rente ao tecido. Dobrou, vinca com ferro. Vincou com ferro, ó, tá vincado aqui. Aí, você vai levantar o tecido e vai, ó, dobrar onde você vincou. Desse jeitinho aqui. E ele já fica certinho, tá vendo? Aí, gente, é só correr pro abraço. É só alfinetar. A mesma coisa fazer do outro lado. Aí, nós vamos rebater uma costura aqui, aqui nas laterais e aqui embaixo. Pode ser trabalhada, pode ser costura reta, de acordo com a sua vontade e o gosto da artesã e, né, as condições dela. E tá pronto o barrado secundário, tá? No barrado principal, eu já fiz a costura aqui, ó, de um pezinho de máquina. Não sei se tá dando pra ver. Ó, fiz uma costurazinha aqui de um pezinho. Tá. Aí tá aqui, ó, costura de um pezinho de máquina, tá? Direitinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso tecido de pano de prato. Nós vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Ele aqui desse lado, ele vai ficar... Nós vamos botar ele rente, ó, rente à costura que nós fizemos, tá? Rente à costura. E vamos esticar ele aqui direitinho, ó. Sobrou esse tanto de tecido aqui. Aí, nós vamos pegar a nossa régua e vamos colocar aqui, ó. Nós vamos fazer um risco na direção do final. Deixa eu virar pra vocês. Deixa eu botar aqui só o alfinete, para não sair do lugar, para poder virar o tecido. Ó, só tô virando o tecido, para vocês verem melhor. Aí, ficou aqui, o pano de prato, esticadinho, bonitinho, ficou aqui. Nós vamos riscar essa margem aqui. Deixa eu fazer com lápis, para ver se dá para vocês verem. Porque esse tecido, ele é ruim de aparecer. Rente, deixa eu ver se tá aparecendo. Acho que tá aparecendo. Aqui, ó. Eu risquei ele rente ao tecido. Acho que dá pra aparecer o risco aqui, tá? Então, essa é a medida, tá? Então, repetindo. Vocês vão colocar o pano de prato de vocês rente à costura aqui, que vocês fizeram, de um pezinho de máquina. Vão esticar o seu tecido, ó, aqui,
e riscar nessa margem aqui. Então, vocês vão ter uma margem exata da largura do seu tecido de pano de prato, tá? Aí, agora, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura em cima desse risco que nós fizemos. Então, gente, tá? Eu já costurei aqui, ó. Tá vendo? Então, sobrou esse tanto aqui de tecido. Não precisamos disso tudo. Eu vou cortar aqui uma margenzinha de meio centímetro, tá? Vou deixar uma margenzinha de meio centímetro. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, virar a nossa peça, tá? Essa parte aqui aberta, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma virada nela. E vincar meio centímetro. É só a nível de acabamento, tá? Aí vai ficar assim, ó, vincado, dobradinho. Isso é só a nível de acabamento, tá, gente? Para ajudar no acabamento da peça, tá? Separa. Aí você vai botar na sua frente o seu tecido pro pano de prato do lado do barrado, tá? Lado do barrado principal. Você vai pegar uma régua e vai medir 8 centímetros. Da ponta para baixo, 8 centímetros e fazer uma marcação. E vamos fazer um risco, que é uma marcação, tá? Tá? Um risco aqui. Em cima desse risco, nessa parte aqui dobradinha para dentro, nós vamos colocar o nosso tecido que nós trabalhamos, né? Que nós viramos, tá? Em cima do risco que vocês fizeram, tá, gente? Desse jeitinho aqui, ó. Se você tiver um zigue-zague, você vai costurar com um zigue-zague. Se você não tiver um zigue-zague, uma costura reta na beiradinha do tecido. Então, tá? Gente, ó, tá aqui. Esse é o avesso do tecido do pano de prato. Fiz um zigue-zague. Se você não tiver um zigue-zague, você vai fazer uma costura reta aqui na pontinha. Aí, depois dessa costura reta na pontinha, você vai fazer uma segunda costura, tá? De um pé de máquina dessa costura anterior, tá? Porque aí, o que vai acontecer? Ó, essa aqui é a frente do nosso pano de prato, tá? É a frente do nosso pano de prato, vai ficar exatamente assim. E essa parte aqui vai ficar solta. E aqui, ó, não vai aparecer a dobra daquele tecido que nós dobramos para fazer o acabamento. Então, atrás vai ficar direitinho e na frente também, tá? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui em cima o nosso pet aplique, tá? Porque depois nós vamos recortar e o nosso pet aplique vai ficar assim, ó. Como se fosse um babadozinho, tá? Então, é o seguinte, eu escolhi para fazer o pet aplique esse desenho aqui de nega maluca, tá? Lá no arquivo do grupo vai estar escrito assim, molde... Eu vou botar o molde da nega maluca, tá? Vai vir escrito molde da nega maluca, tá? Então, é o seguinte, aqui cada peça tem uma numeração e aqui, ó, as peças separadas na numeração. Tem a escalazinha de 3 centímetros. Esse risco vai estar no arquivo do grupo, tá? Quem não tá no grupo ainda, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. É só clicar. Quando chegar lá no grupo, clica que quer participar. Eu aceito. Depois de eu aceitar, é só ir no arquivo. Tem vários moldes. O molde você acha ele
através da data, tá? Do título e da data. É mais fácil achar através da data. Você vê a data do vídeo e vai lá e procura o molde, tá? Aí você vai passar as peças do molde para um papel mais grossinho e depois vai passar essas mesmas peças pro pet aplique, tá? Pro papel termocolante. É o seguinte, eu não vou me estender, eu não vou explicar o pet aplique, porque nós já temos no canal uma aula que ensina direitinho, tá? A fazer o pet aplique. É uma aula específica de pet aplique. Então, eu vou deixar no link desse vídeo a aula, que é dois links de aula. A aula do pet aplique, que eu ensino só a fazer o pet aplique, até fazer o pet aplique sem papel termocolante. E vou deixar também o outro link, que é o link do caseado, para quem tem dúvida de caseado e quer aprender e está iniciando agora, tá? Para a gente não se estender muito. Então, é assim. Eu vou botar a parte de cima do nosso... a parte da frente do nosso tecido, tá? De pano de prato para cima. E eu vou medir aqui da beiradinha para cima, eu vou medir 4 centímetros, tá? E riscar. Aqui, tá vendo a marcação? O que significa essa marcação aqui de 4 centímetros? Ela significa que, a partir dessa marcação, é que eu vou começar a colocar o moldezinho, tá? Ó, moldezinho do corpo. Eu fiz 7 peças de cada, eu vou fazer 7 nega maluca, tá? Eu primeiro vou organizar eles, para ver se realmente eles... Deixa eu tirar aqui. Primeiro eu vou organizar eles aqui, tá? E eu vou nivelar ele aqui, ó, por essa linha aqui que eu marquei, tá? Para eles ficarem todos nivelados. Para incrementar, o que eu fiz? Eu passei o papel termocolante numa dessas florzinhas aqui do próprio tecido, tá? Vocês podem botar um botão e assim por diante você vai montando todas as suas nega maluca. Então, aí vai ficar assim, tá? Desse jeitinho aqui. A nossa nega maluca. Depois dele todo estabilizado no lugar certo, você vê que tá no lugar certinho, nós vamos, como de praxe, botar o ferro em cima por 20 segundos, tá? Isso feito, ela vai ficar toda estabilizada, tá vendo? Toda direitinho. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o olhinho e a boquinha. Gente, o olhinho e a boquinha é 2 bolinhas, tá? Não tem grandes mistérios. E a boquinha é uma bolinha. Desse jeitinho aqui. Ó, não sei se dá para vocês verem. Então, é assim. Com linha preta, faz o olhinho. Com linha vermelha, faz a boquinha.
Se vocês tiverem tinta, tem umas canetas de tinta de tecido. Vocês podem também desenhar. Se vocês têm a própria tinta de tecido com um palitinho de dente, a pontinha fina, vocês podem fazer. Ou coloca miçanga, se vocês tiverem miçanga pequenininha, tá? Aí agora é a hora de casear. Porque nesse pet aplique aqui, mesmo você tendo o termocolante definitivo, que é o meu caso, você tem que fazer o caseado, porque depois nós vamos cortar essa parte aqui. Então, esse tecido tem que estar bem selado. Aí, o que você vai fazer? Para casear, vamos pela lógica. Se vocês casearem ele assim, não vai ficar soltinho. E nós queremos que isso aqui, ó, fique soltinho, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar assim, ó. Nós vamos pegar essa parte aqui e nós vamos dobrar ela e vamos dar uma alfinetada aqui só para fixar ela aqui em cima, para não correr o risco de, na hora de estar caseando, ela se soltar, né? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos casear primeiro tudo isso que está na parte de baixo, aqui de baixo, ó. Nessa parte aqui, tá? Então, nós vamos marcar com um pontinho, o lápis, aonde começa, ó. Aonde começa, deixa eu fazer um pontinho maior para vocês verem. Ó, aonde começa esse tecido aqui. Eu tô marcando o pontinho. Fazendo assim, você vai ver a sombra, tá? Com o dedo, você vai ver onde começa o tecido lá atrás, ó. Então, eu não sei se dá para vocês verem, mas ó, tem um pontinho aqui, aqui. Isso quer dizer o quê? Primeiro eu vou casear essa parte aqui de baixo, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir desse pontinho aqui, ó. Desse pontinho aqui, vou casear isso aqui, vou casear aqui embaixo, ó. Até aqui esse pontinho. Aqui embaixo, até esse pontinho. Desse pontinho aqui até esse daqui, tá? Só vou casear na região onde não está esse tecido aqui de baixo, tá? Então, gente, já caseei a parte de baixo, tá? A parte de baixo tá toda caseadinha. Então, dá uma olhadinha aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Só tá caseado, tanto de azul a roupinha quanto aqui, até onde eu marquei, que é no limite desse tecido aqui, onde ele tá costurado, tá vendo? Então, a costura tá toda aqui, ó, tá? O caseado só vem até onde tá esse limite aqui. Você vai marcar da forma que você quiser. Se você tiver uma fita adesiva, uma fita crepe, você pega a fita crepe, ó, e coloca ela aqui. Porque não tem nenhuma aqui. Mas você vai pegar a fita crepe e vai colocar ela aqui, ó, na região aonde está o limite do seu tecido, tá? E vai colar ela aqui. Então, você sabe que você só vai costurar abaixo da fita crepe. Aí tá, fez isso, nós vamos tirar esses alfinetes que estão prendendo o tecido, né? E vamos deitar a peça, tá? Aí pronto, já tá deitadinho direitinho. Aí agora sim, nós vamos, se você quiser, você pode alfinetar aqui, só para ele não escapar, pronto. E agora nós vamos voltar para a máquina e vamos terminar de casear, tá? Aí agora a gente pode casear livre, sem nenhuma preocupação, essas outras áreas aqui, todas que não estão caseadas ainda. E tá aqui, ó, o caseado todo feito. A boneca já tá pronta com o caseado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar
a termolina leitosa, tá? E passar em volta de todo o caseado feito. Eu não compro mais termolina leitosa. Eu faço a termolina aqui em casa, caseira, com álcool, cola branca e água. Se vocês quiserem aprender a fazer, dá uma chegadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é o mesmo link do caseado, tá? No link da aula do caseado, no finalzinho da aula do caseado, eu ensino a fazer a termolina leitosa caseira. E vocês podem fazer à vontade, que é bem econômico, o efeito é o mesmo e é super prática, tá? Então, vocês vão passar sem mixaria, tá? Em todo o pet aplique. Em todo o caseado, na verdade. Não precisa ser no pet aplique, não. No tecido, não. Só no caseado. Principalmente, ó, gente, aqui embaixo, tá? Nessa região aqui de baixo, quando secar, porque a gente vai deixar secando ao sol ou no secador. Eu vou secar o meu no secador, que aqui em casa tá muito nublado o tempo. Depois de seco, aqui embaixo, vamos repetir, tá? Pra ficar bem firme, bem direitinho. Desse jeito aqui, ó, gente. Em toda a peça, principalmente nessas partes aqui, ó, de baixo, tá? Nós vamos passar, você vai passar na sua peça, vai deixar secar ao sol. Aqui em casa hoje tá muito nublado, chovendo pra caramba, então eu vou secar com o secador. Depois de tá bem seco direitinho, eu vou virar do outro lado e vou passar aqui também, ó, tá? Nessa partezinha aqui de baixo, vou passar de novo, reforçar. Qual é a função, nesse caso, da termolina leitosa? Ela vai proteger essa parte aqui de baixo, porque depois nós vamos recortar. Então, ela vai selar esse tecido. Então, tá? Gente, tá aqui, ó, tá? O olhinho, eu fiz, ó, um nozinho preto, com linha preta, a boquinha eu fiz em linha também, tá? E vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem botar duas bolinhas de miçanga aqui, tá? Aí agora já tá seco aqui, ó. A termolina leitosa já está seca. Eu já passei 2 vezes. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar rente ao caseado, tá? Rente ao caseado, mas com muito cuidado para que não corte a linha que você fez o caseado, tá? Se você tiver uma tesoura com a ponta bem fininha, é bom. E tá aqui, ó, gente, prontinha o nosso pano de prata. Ela fica muito bonitinha e com essa chita aqui embaixo, a impressão que dá é que é um vestidinho, tá vendo? Ela é muito bonitinha, muito graciosa. Espero que vocês tenham gostado. Embaixo fica assim, ó, tá? Podem fazer tranquilamente, não sai, não desfia. É só você cortar com cuidado aqui embaixo para não cortar a linha que vocês casearam, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse pano de prato é um pano de prato que chama atenção, é super vendável. A aula foi feita com muito carinho para vocês. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.